tudo bem, gente? Aqui é a professora Jéssica e hoje eu vim trazer a diferenciação que existe entre arenização e desertificação, porque muita gente me pergunta isso e é uma dúvida que é muito comum, e quando você vai estar lá achando que você sabe a diferença, chega na prova e pá, não sabe. Então hoje eu trouxe para vocês a diferença entre desertificação e arenização. Tanto desertificação quanto arenização, eles são processos, tá, que acontece, que levam à degradação do solo. E o que eu não falo em degradação é destruição do solo, tá? Esses dois fatores, eles podem acontecer de forma natural, tá? Então é um processo natural que ocorre na natureza, tá? Mas muitas vezes é o que a gente tem percebido ultimamente, é que esses fenômenos, eles são agravados pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem, tá? Quando a gente está falando de arenização e quando a gente está falando de desertificação, a gente está falando de aumento das áreas arenosas no planeta. O que significa dizer que a gente está aumentando a questão dos solos arenosos. E o problema dos solos arenosos é que, por um motivo óbvio, não dá para plantar na areia, tá? A gente coloca em deficiência a questão da agricultura. Então, os solos arenosos, eles não têm, por exemplo, o horizonte B, tá? Que é um horizonte importante para a fixação da planta. Então, se eu aumento as minhas áreas arenosas no planeta, eu estou diminuindo as áreas agricultáveis, tá? Então, é essa a principal questão. Muitas vezes a gente vai associar isso como um sinônimo, tá? Mas a diferenciação principal de arenização, que, né, de aumento de áreas arenosas, e desertificação, aumento de áreas arenosas, tá? Na diferenciação do processo que o leva, tá? O que acontece? Quando o ser humano ele começa a desmatar muito, a gente está tirando uma proteção natural que o solo tem, né, contra, por exemplo, a chuva ou a evaporação, tá? Então, por exemplo, se eu arranco eu desmato, eu arranco uma vegetação, eu tô tirando dela a proteção que ela tem de um impacto de um pingo d'água, tá? O impacto gerado por um pingo d'água é muito forte num solo, porque o solo ele é formado por partículas, então é muito fácil desagregar essas partículas. Porém, quando eu tenho a vegetação, eu consigo ter, então, uma proteção natural. As copas das árvores, elas agem como um diminuidor desse impacto, né? Porque aí a água vai cair e ela vai... como eu posso falar? Ela vai fluir, né, de forma devagar pela árvore até cair no chão. Então, a gente tem isso. Quando o ser humano desmata, a gente está tirando essa proteção natural. Então, hoje eu estou deixando o meu solo totalmente exposto, o que faz com que aumente a fragilidade ambiental daquela área. Se aumenta a fragilidade ambiental daquela área, significa que eu vou aumentar a probabilidade, então, de ter um processo, um impacto, um problema ambiental. Tudo bem? No caso aí, então, quando eu tenho aumento da precipitação e eu tenho um solo desprotegido, eu acabo tirando todos os nutrientes desse solo e tudo o que aquele solo tem de coesão. Então, eu tô com um solo desprotegido, chove muito, então o impacto da água é muito forte, que vai retirando pedaços desse solo e tirando a coesão que esse solo tem. Então, eu tô aumentando, né, a arenização, eu tô aumentando solos formados por somente areia, em vez de, por exemplo, ter um solo mais coeso, né, com elementos químicos, com nutrientes e etc. Então, a arenização ela tem a ver, né, com a desproteção do solo, mas com o aumento da precipitação. Já a desertificação, a gente está associado a climas áridos, semiáridos ou subúmidos. Então, na verdade, a gente tem uma área que chove pouco. Se eu tenho uma área que chove pouco, pronto, já tem uma diferença da arenização. Porque na arenização a gente precisa de muita chuva para que essa chuva leve esses nutrientes, leve esses elementos de coesão do solo. Em compensação, quando eu tenho assim um clima que eu tenho, por exemplo, menos do que 1.400 milímetros, né, eu tenho pouquíssima chuva. Então, na verdade, quando a gente tem desertificação, a gente tem um aumento das zonas áridas por meio da evaporação. A evaporação é maior do que a precipitação. Então, eu acabo também tornando aquele solo
um solo propício à degradação, porque começa a perder elementos químicos, também a perder a sua coesão, a sua umidade. Como que o homem ajuda no aumento da desertificação? Por exemplo, a gente pode, por meio de vários problemas ambientais, como o efeito estufa, né, o agravamento do efeito estufa, o aquecimento global, mudar o regime de chuva de um local, e isso faz com que eu tenha assim um aumento da evaporação porque chove menos, tá? Se eu tenho chove menos, então eu tenho desertificação. Aqui no Brasil a gente tem diversos tipos de áreas, né, diversas áreas com esses tipos de problemas. Bem, espero que vocês tenham entendido aí qual é a diferença de desertificação e arenização, né? São dois importantes conceitos que vocês precisam saber a diferença, porque eles são bem parecidos, tá? Mas vocês têm que tentar sempre olhar sobre o ponto de viés que ambos são impactos, tá? Ambos são processos associados à geomorfologia, associados ao clima, mas que existe sim uma diferenciação entre eles que vocês precisam saber. Até mais e obrigada!